Porque, como nós vimos, quando eu estiver diante do outro, a liberdade passa a ser relativa, né? A liberdade passa a ser relativa. Então, o pensamento íntimo, que é a consciência, é um pensamento que é comum. É comum para todo mundo. Eu posso até nem saber quem sou, mas eu sei quem sou. Tá? Eu posso não saber quem sou, mas eu sei o que penso. Depois ainda, nós vamos entender que para respeitar a liberdade e consciência, e aí Kardec vai firme em cima do benfeitor espiritual. Então quer dizer que para eu respeitar a liberdade e consciência, eu tenho que aceitar, entender que qualquer consciência pode dizer o que quiser. Você pensa por liberdade, você pega por pensamento, palavras e obras, né? Então, para se respeitar essa consciência do indivíduo, deve-se deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, doutrinas ruins, que machucam. Nós vivemos num tempo hoje das doutrinas perniciosas que estão aqui, separando a sociedade, separando as pessoas. E em nome de uma liberdade de consciência. E ainda mais complicado, colocando valores como sendo, né? Então, ou poder-se-á, sem atentar contra a liberdade de consciência, ou seja, sem impedir que eu diga o que eu penso, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo a falsos princípios. Quando a gente vai às bases sólidas do Evangelho, a base que Jesus traz para a gente é a do amor. Amas a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Bom, se eu tiver amor por mim, eu vou ter pelo próximo e vou ter amor por Deus, por a Deus. Esse tríplice aspecto basilar do Evangelho é sólido. Mas existe outra coisa que desestabiliza, desorganiza e que pode classificar cada um de uma forma diferente, levando ao mesmo princípio, que é o ódio. Tem coisas que a gente não gosta, não tem? Não tem coisa que a gente... se eu pudesse... Chega aí na cabeça da gente. Esse é um dos pecados, tá? Esse é um dos pecados. Esse não estava acontecendo dessa maneira. O ódio separa. E o ódio também faz com que os indivíduos se tornem congruentes. Por incrível que pareça, no nosso estágio, o ódio reúne mais pessoas que o ódio. Com certeza. Entende? Com certeza. Exatamente porque nós temos intimamente conectados à consciência pensamentos odientos. Mas é importante que tenhamos, porque é importante a gente conhecer por que aquele pensamento está junto comigo, porque aquele assunto está na minha consciência, porque eu preciso aprender a ser livre. Nada daquilo que me prenda, nada daquilo que me deixa atrelado a alguma coisa é bom. Mas eu não posso ficar preso ao amor? Olha, quando você está dizendo que está preso ao amor, você está preso à paixão. Sabe? Não existe sentimento de liberdade maior do que o amor. Não existe. Mas se aquilo me estagna, se aquilo me prende, se aquilo me faz constrangimento, livre-se, raciocine, vá ao encontro de Agostinho. Por que eu penso dessa forma?
isso me causa esse estômago? Aí eu vou começar a transitar no caminho da liberdade. No caminho da liberdade. A respeito das chamadas doutrinas perniciosas, ou daquelas que separam em vez de aglutinar, o benfeitor diz o seguinte, olha, a resposta que o benfeitor diz no livro dos Espíritos: certamente que podeis e deveis combater as doutrinas perniciosas, mas ensinai a exemplo de Jesus. Ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que será pior do que a crença daquele que desejais combater. Porque se eu for agredir PT e dizer, isso que você está pensando está errado, você tem que fazer assim. Porque se você continuar desse jeito, você vai para o inferno, vai fazer você que é lá, e vai não sei para onde, tá? E eu não chegar e conversar, vem cá, o que é que você pensa? Está se sentindo bem, pensando assim, né? O que é que levou você? Porque às vezes a pessoa passa por um experimento que eu não passei ainda, que internamente eu não tenho, eu não sei o que é. E aí eu não vou poder ajudar. Eu não vou poder ajudar. Então a persuasão de dizer para você, olha, se você continuar assim, você vai continuar doente. Você vai continuar doente. Você não vai encontrar a felicidade dentro de você. Isso é um contágio bom, né? É contagioso de uma forma boa. Se eu estou me sentindo bem, estou feliz, o que está em meu redor é feliz. Aquele que não gostar da felicidade vai ter um ambiente daquele está, vamos embora. Vai embora, não há problema, não tem. É uma escolha que o indivíduo tem e eu tenho que respeitar essa escolha. Então, se eu quiser combater aquele que está agindo de uma forma estranha, errada, não contra as leis da sociedade, porque contra as leis da sociedade existe o que a gente chama socialmente falando da justiça, né? Justiça que vai fazer, mas é do ponto de vista das leis naturais, das leis morais, das leis da consciência, das chamadas leis de Deus, e a lei de liberdade como é essa. Embora eu possa dizer aquilo que eu queira, se aquilo que eu estou dizendo não é legal, não é bom, mas tem gente que me segue, eu vou ser cobrado muitas vezes por isso. Tá? Então, a persuasão que o benfeitor espiritual chama para a gente utilizar como Jesus era assim, porque Jesus ensinava e esperava que o indivíduo aprendesse por ele mesmo como é que vai andar sobre as águas, né? Como é que eu vou conquistar a fé? Como é que eu conquisto a fé? E a fé eu não conquisto. A fé você não é algo que você aprenda a fazer. Aprenda a fazer, mas você aprende a ter fé. Quando Jesus ensinou sobre a fé, o que ele diz aos apóstolos? Isso num círculo fechado, não foi para a população. Porque existem determinados ensinamentos que não podem ir para todo lugar. Então você diz, mas por que não pode ir para todo lugar? Porque pode fazer mal. Porque pode fazer mal. E é consciência também. Tá? E é consciência também. Eu não posso fazer, eu querer que uma pessoa se mude só porque eu estou dizendo que ela tem que mudar. Mas pode fazer mal. Então Jesus, no circuito fechado, diz aos apóstolos: se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, né? Se vocês tiverem fé no início, vocês vão modificar a realidade. A fé modifica a realidade. A fé não é algo genérico, que não sei. A fé existe para os seres inteligentes da criação. E ela modifica a realidade. Todos os exemplos que Jesus apresenta no Evangelho estão relacionados à fé. E a fé que Jesus trouxe para o nosso conhecimento é para a nossa capacidade, gente. Não é para a capacidade de espírito, de escola, que vivem num mundo de perfeição, não.
porque ele disse que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Espírito de terceira ordem não pode pensar na árvore completa. Ele tem que começar pela semente. Ele tem que começar pela semente. A semente vai germinar. Os frutos serão colhidos posteriormente, mas ela começa inicialmente pela semente. Então, daí, continuando, compreende-se, pois, que o pensamento tudo move. É nessa base, sabe, que existe o processo inserido nas diversas religiões por aí fora, mas de uma maneira indireta, não do ponto de vista consciencial, dizendo que é assim que tem que ser, que é desse jeito. O pensamento tudo move, e tudo move, criando e transformando. Se eu quiser me modificar, eu tenho que modificar a qualidade do meu pensamento. Eu já disse para vocês uma vez aqui que é muito utilizado na associação médica espírita. Se você me disser como é que pensa, eu digo a doença que você tem. Bem, extremamente associado ao pensamento. E repetindo, não é o pensamento da linguagem da cabeça que a gente está dizendo, não. É como nós elaboramos as coisas, como nós construímos a nossa psicosfera, o nosso campo mental. Então, o pensamento faz isso. Ele destrói e reconstrói. Ele faz com que algo que foi ruim, possa acrisolar, possa se transformar numa energia superior e sublimar, nos levar aos cumes da evolução, pelo pensamento. Então, o pensamento, ele é primordial. Então, como nós não temos como prender, estagnar, estacionar o pensamento, a gente tem que aprender a mudar a nossa cultura de pensar. Precisamos fazer isso. É necessário. Uma das coisas que faz a gente começar o exercício de mudar o modo de pensar é viver o momento. Tá? O momento é agora. O que existe é isso aqui, agora, esse momento aqui. Então, se eu fixar o meu pensamento, a minha estrutura mental nessa estrutura, nesse momento, eu começo a modificar. Será que eu fechei a geladeira e a luz ficou acesa? Não, quando eu sair daqui eu vou fazer tal coisa. Essa estrutura mental, gente, não é boa, porque impede que você esteja aqui no momento. O seu corpo pode estar aqui, mas carne não pensa. Carne não pensa. Tá bom? Quem pensa é o espírito. Curto Masi tem que dizer que você está com o seu pensamento sinfônico. Então, se eu quiser mudar minha atitude mental, eu tenho que aprender a viver onde eu estou. Se eu estiver na hora do almoço, eu estou almoçando. Onde eu estiver, eu tenho que estar concentrado no que eu estou fazendo, para que não haja uma superposição de ideias e eu continue sendo amigo, preso, estacionado no passado, ou morrendo de ansiedade, pensando numa manhã que nunca chega. Pensando numa manhã que nunca chega. Então chega completamente diferente do que ainda espera. Mas nunca vai ser uma manhã. Vai ser sempre ontem. Toda vez que você dissolve uma manhã, ele já foi. Já foi. Então, concentrar. Então, quais são os meus problemas que eu tenho agora? Qual é o problema agora? Agora, nesse momento, aqui. Qual é? E eu fazendo isso, eu estou fazendo como Emmanuel diz a Chico. Eu estou começando a destruir, a transformar, a criar um eu mais verdadeiro. E como eu não tenho bons pensamentos em reserva, que é outra coisa que a gente tem que aprender a ter como espiritista,
Porque todos nós somos cobrados. Olha, estamos num planeta de prova e expiações, porque prova, eu tenho que provar que eu aprendi a lição. Ela não vem assim, não. A lição da evolução espiritual não é para escolher A, B, C, D, não é perfurar um cartãozinho e dizer que eu aprendi. Ela tem que estar inserida no coração. Como diz Jesus, o conhecimento da verdade vos libertará. Conhecimento tem que estar comigo, tem que estar experimentado em mim. Se não tiver, não vai passar por um processo de evolução mais rápido. Tá? E eu vou continuar sempre do passado. Então, começando a fazer esses exercícios, pouco a pouco, a gente vai sentindo a modificação que a gente quer em nossa psicosfera. E ainda vai impregnar os outros. Vai chegar a gente vai dizer, poxa, tu está com a energia tão boa hoje, o que foi que houve? Mas é assim mesmo, não funciona assim. Porque não tem como eu representar para fora o que eu não tenho do lado de dentro. O que eu não tenho do lado de dentro. Então, diz Kardec, a consciência no contexto de transformar, de modificar, de levar o indivíduo a níveis mais altos, como nos esclarece os espíritos da modificação, é um pensamento íntimo que pertence a todos os seres humanos, como um pensamento comum. Tá? É do experimento que vem a consciência, e a consciência eu consigo trabalhar só no momento que eu me concentro nela, no momento que eu me concentro em mim, e as diversas variáveis que estão do lado de fora vão permanecer do lado de fora, porque elas não precisam ser sensoriais. Quando eu converso comigo mesmo, eu não converso sensorialmente, não. Porque não é o cérebro do meu corpo que deve nos dominar a ação. Embora ele seja extremamente importante. O mestre diz que a gente dá um passo à frente no processo evolutivo quando eu vivo para a matéria e para o espírito. Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Ou seja, eu tenho que aprender a viver com o corpo. É o veículo que eu tenho como espírito de terceira ordem que vai me promover o processo de evolução. Mas eu tenho que saber que não é o corpo que evolui, mas o espírito que continua, que é um ser evidentemente imortal. Então, ainda diz Kardec, à medida que o espírito evolui, a consciência do bem e do mal, o bem e mal não é algo que está na natureza. O bem e mal é o que está na consciência. O bem e o mal é algo do meu pensamento. Do meu pensamento. Espírito de terceira ordem é muito solícito a viver, ou solicitado a viver, na dualidade. Na dualidade. O que é a dualidade? É tudo aquilo que eu afirmo, existe uma negação. Se eu digo que é feio, porque tem um bonito. Se eu digo que é triste, porque tem um alegre. Se eu digo que é claro, porque tem um escuro. Então, a consciência do bem e do mal é individual, gente. Está aqui no indivíduo. Muitas vezes o bem e o mal está relacionado à cultura do que uma estrutura da natureza. Tá? Do que uma estrutura da natureza. Então ele diz, a consciência do bem e do mal estará melhor definida quando eu tomar consciência da evolução. Quando eu tomar consciência da evolução. De sorte que a liberdade de consciência, regulando as relações interpessoais, processo de dualidade na prática, o processo de dualidade na prática da descoberta da minha consciência está na relação entre duas pessoas.
ou mais pessoas. Está aí o processo, está aí a consciência. Do mesmo jeito que eu tenho a consciência, o outro também tem. Do mesmo jeito que eu penso assim, o outro pode pensar assado. E é nessa convivência de experimentação que vai se descortinando as necessidades que eu tenho. Então, regulando as relações interpessoais reflete um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. O progresso é algo que acontece na natureza como um todo. Embora a natureza nos pareça repetitiva, porque é algo comum para o espírito de terceira ordem, a repetição das coisas, mas nada acontece do mesmo jeito que já foi. Tem até um grande filósofo que musicou, né? Nada do que foi será do jeito que foi. Se eu entender isso, a consciência começa a mudar, gente, porque o momento é esse. Não existiu outro semelhante a ele. Não existiu outro semelhante. É aí onde eu vou aproveitar todas as necessidades que eu tenho para compreender o que é o livre-arbítrio. Tá? Falamos de liberdade. E agora? O livre-arbítrio. Onde é que eu me encontro? O que é que eu faço? Quando chegam as encruzilhadas ou as diversas solicitações, qual é o lugar que eu vou tomar? Que rumo é que eu tenho que seguir? Como é que eu posso fazer? Qual é o caminho certo? Às vezes a gente coloca na mão da outra pessoa, né? Socorro, o que é que eu devo fazer? Eu estou querendo fazer um negócio desse assim, mas não sei como eu vou. O que é que tu acha que eu tenho que fazer, Socorro? Sei lá, né? Não é verdade? A gente coloca às vezes na mão de outra pessoa a nossa decisão. Mas nós precisamos aprender a tomar decisões. Precisamos. Mas se a decisão não for certa, qual é o oposto da certeza? Né? O certo, o oposto é o errado, né? Se não deu certo, deu errado. Eu pergunto para ela faz, eu faria assim. Aí o que eu vou fazer também? Bom, aí vocês. Aí quando escolhe que o outro faça por você, né? Aí se errou. Aquele negócio que você pensou que deu errado, né? Eu estou dizendo ela que não vai. Mas mamãe não dá um conselho errado. Mas aí é diferente. Olha, esse negócio de conselho é extremamente complicado. Dizia um grande profeta não, um grande filósofo do passado: a coisa mais fácil do mundo é dar conselho. Mas eu também vou colocar no filtro da razão. Vai ser assim, não. Mas é orientação. Vai ser filtrado. Tem que orientar a vida inteira. Orientar, não é? Orientação, exato. Orientar é deixar você seguir o caminho. Orienta. Se você escolher. Agora, como ela me obedece, ela quer me obedecer, está sendo aí. Mulher, se tiver dúvida, Nem entendeu? sempre. Você diz, eu vou por aqui, porque esse daqui não tinha um espinho. Não tinha, exatamente. Tipo assim. Exatamente. Não tinha espinho, tinha um pedaço Tá. de espinho bem grande assim. Mas aí. Mulher, mas eu acho não. Não, mulher, você já não estou desburnada. Ou você não joga minha filha contra mim. Olhe. Tá vendo? Então, veja o que Kardec diz lá no Livro dos Espíritos. Tem o ser humano o livre-arbítrio sensato. O benfeitor espiritual diz: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, a pessoa seria uma máquina. Seria uma máquina. Hoje nós temos um lugar, por exemplo, nós temos aqui um computador que segue ordens. Ele não vai seguir outra coisa que não seja as ordens. Mas o ser humano não é.
Porque nós temos a liberdade de pensar. Nós temos a liberdade de escolher. Até mesmo quando eu deixo alguém escolher por mim, eu estou fazendo a minha escolha. Isso mesmo. E nós, como seres em processo de evolução, precisamos aprender a escolher mesmo. Escolhe. E se der errado? Escolhe certo outra vez. E se der errado? Escolhe certo outra vez. Até aprender. O que eu não posso é ficar atrelado àquilo que aconteceu que não foi bom para mim, continuadamente. Vou fazer assim porque já fiz desse jeito, deu errado. Já fiz, não vou fazer novamente, já fiz. E comumente a gente vive repetindo os mesmos erros, porque entramos na rotina da repetição. Espírito de terceira ordem aprende por repetição.